Os favos de uma colmeia não são todos iguais e hoje na apicultura sem fronteiras explicamos por quê. Os favos de mel constituem o esqueleto ou estrutura rígida do organismo colmeia. Um favo de mel é uma estrutura rígida formada por células hexagonais opostas, cavidades, que compartilham faces entre si e a parte inferior. Essas células que, unidas, formam os favos, servem para cuidar da ninhada, coletar alimentos, dar rigidez ao favo e quando estão cheios de mel, formam favos de mel para reserva de energia e isolamento térmico do organismo. As colmeias possuem vários favos justapostos que deixam entre si como galerias por onde passam as abelhas, aquecendo o ninho, alimentando a ninhada ou depositando alimentos. Esses corredores possuem dimensões estáveis dependendo da raça das abelhas. Na colmeia coexistem 3 tipos de indivíduos: a rainha, mulher-mãe de todos os demais indivíduos, as operárias, fêmeas estéreis dedicadas a realizar toda a logística da colmeia e os zangões ou machos responsáveis pela fecundação das futuras rainhas. Cada tipo de indivíduo é criado em sua fase larval em um tipo diferente de célula e o mel, principal reserva de alimento e isolamento térmico, é depositado em um 4º tipo de célula. Em suma, temos as características royal ou royal cells destinadas a criar a rainha. As celas onde serão criadas as operárias, as destinadas à criação de zangões e por último uma 4ª categoria de celas destinadas a conter mel. Cada tipo de célula ocupa um lugar característico na estrutura formada pelos favos de mel. Geralmente o mel é depositado na parte superior dos favos e preenchendo todas as células dos favos periféricos do ninho para isolá-lo termicamente. Essas células são de tamanho intermediário aquelas para a criação de operárias e aquelas para a criação de drones. As células de cria das operárias são as menores e estão localizadas abaixo do mel, nos favos centrais do ninho. As células para a criação dos zangões são maiores e são esculpidas pelas operárias nos cantos inferiores dos favos que margeiam o ninho. Normalmente as operárias induzem a rainha a pôr ovos para criar zangões depois de ter criado um grande número de operárias. A rainha é criada numa cela muito especial, muito maior que as outras, que tem a forma de uma bolota, ou de um amendoim, e sobressai do favo com a ponta para baixo. É chamada de célula real ou célula real. Essas células ocupam lugares diferentes dependendo do impulso que levou à sua formação. Na ausência abrupta da rainha, as operárias criam várias células reais em qualquer parte da área de reprodução das operárias, mas se decidirem substituir a rainha atual por outra mais eficiente, elas esculpem 1 ou 2 células reais, realeras, muito grandes. No centro do favo de cria operária e finalmente, quando enxameiam, esculpem realeras como rosários na borda inferior do favo. As células são cobertas por uma tampa ou opérculo diferente para cada tipo de célula. As células reprodutoras são recobertas por um material poroso para que os bebês possam respirar. É de cor ocre fosca e seu aspecto é inconfundível por apresentar bordas marcadas nas células. Se for um zangão parece um padrão de bolinhas, e se for um trabalhador, a disposição das células dá-lhe a aparência de um mosaico hexagonal. Por outro lado, o selo de mel é hermético e é feito de cera pura, embora haja exceções, é liso e as células podem ser marcadas por pequenas depressões, mas sem o padrão gravado das células reprodutoras. Finalmente temos a exceção, um 5º tipo de célula. Existe uma célula que, embora tenha o tamanho de uma célula de larva operária, seu opérculo tem o formato de uma célula de zangão. São as células da postura do trabalhador leiteiro. São larvas de pequenos drones. A ninhada de operárias ocupa a parte inferior e intermediária dos favos centrais do ninho, digamos os 6 centrais. O bebê drone está localizado nos favos periféricos do ninho nos cantos inferiores dos favos, o 2º e o 9º, podendo também conter algum pólen. Finalmente, o mel do ninho de cria acumula-se no topo de todos os favos e nas bordas dos favos formando uma camada isolante, que também pode conter pólen. Rodrigo Gonzalez, diretor de Apicultura Sem Fronteiras,
Recomenda que quando quisermos adicionar favos ou trocar favos em uma colmeia devemos nos lembrar desta ordem estrita que os favos ocupam. Os favos de mel com células de drones não devem ser colocados nos locais centrais, estes ficam sempre em ambos os lados nas bordas do ninho. Também não é aconselhável o uso de favos de mel para reprodução, pois são de diâmetro maior que os favos de reprodução. Por razões inexplicáveis, as operárias às vezes esculpem células de zangões no centro do favo. Esses favos podem ser reutilizados desde que a área superficial das células de zangões não seja excessiva, via de regra, na borda do ninho ou na borda. Ambas as extremidades da câmara de reprodução devem ser preenchidas com mel. Nunca no centro do ninho, pois as abelhas não usarão as células nem para os zangões, pois preferem as bordas do ninho, nem para as operárias, porque são muito grandes. Eles vão enchê-los de mel, dispersando a ninhada de operárias, o que torna a tarefa de incubação mais cara e ineficiente. O ninho terá que se estender para outros locais como as alças superiores e perder-se-á energia para aquecer o ninho e o espaço destinado ao mel será ocupado pela cria. Acredita-se que se forem colocadas tiras de cera estampada em vez de colocar a placa inteira, os trabalhadores vão esticar as células dos drones e não é assim. Se a imagem com uma tira de cera impressa for colocada dentro da área de reprodução das operárias, eles esculpirão células de operárias e se colocarmos perto das bordas do ninho provavelmente acabarão esculpindo células de zangões. Em qualquer caso, mesmo que coloquemos folhas completas de cera estampada nas periferias do ninho, as operárias esculpirão células de zangões nas bordas inferiores do ninho. Tudo isso acontecerá se fizermos trabalho padrão e iniciante na apicultura. Sabemos e há muitos vídeos em nosso canal que podemos gerar colmeias de drones, caixas de drones para controle de varroa ou melhoramento genético utilizando drones. O que é explicado neste vídeo de Apicultura Sem Fronteiras é a natureza natural de uma colmeia sem uso de diferentes tipos de cera e manuseio. Você pode ver esses vídeos em nosso canal. Esclareça também que existem métodos e raças de abelhas que utilizam 100% da cera para colocar toda a cria e também existem folhas de cera que servem para colocar quase 100% da cria dos zangões. Mais um vídeo de Apicultura Sem Fronteiras, para apicultores de todo o mundo.